Então tá bom, gente. A gente está aqui com o Flávio. Primeiramente, obrigado, Flávio. Obrigado. A gente do Colégio Santa Rita. Sim. A gente está realizando um trabalho sobre instituições que tem o objetivo de ajudar, tanto na área de biológicas quanto em outras áreas, contribuição para a Sim. sociedade, nas áreas biológicas, geográficas. Sim. Eu quero saber o que é o instituto que você trabalha. O que é ele? Bom, eu trabalho no Instituto Prístino. Ele é um instituto que realiza pesquisas tanto na área de biologia, quanto nas áreas também da geografia, da arqueologia, que é a ciência que estuda, né, os vestígios humanos antigos, da geologia, e todos esses estudos são voltados para a questão ambiental. Então a gente tem lá no nosso corpo técnico, nós temos biólogos, geógrafos, arqueólogos, engenheiros, né, todo mundo fazendo esse trabalho, que a grande finalidade é, primeiro, fazer pesquisa básica, basicamente no estado de Minas Gerais. Então a gente trabalha com inventariamento de cavidades, de plantas raras, de insetos raros, né? Trabalha com a questão de áreas protegidas, os parques, as unidades de conservação, e trabalhamos também com análise de impacto ambiental. O que é análise de impacto ambiental? Aqui no estado de Minas Gerais tem uma legislação ambiental que diz que qualquer indústria que fosse instalada, qualquer empreendimento, ele tem que seguir a legislação ambiental. Então a gente faz estudos que vão, a partir desses estudos nós vamos auxiliar a tomadores de decisão a entender o que é o empreendimento, se ele vai ter impacto, se o impacto pode ser mitigado. Então esse é o leque de ações que a gente faz no Instituto. E essa palavra prístino, o que significa ela? Então, por que a gente deu o nome do nosso Instituto de Pesquisa de Instituto Prístino? Tem a ver com prístino, uma palavra de origem portuguesa, que vem da expressão áreas prístinas. Áreas prístinas são áreas naturais sem interferência humana. Áreas selvagens, sem poluição, sem utilização pelo homem. Então essa é a identidade que a gente queria trazer do Instituto Prístino. E qual foi a ideia de criar este instituto? Então a ideia partiu, né, nós somos 3 sócios fundadores, os 3 são biólogos, e a ideia partiu há uns 6, 7 anos atrás, quando nós estávamos na pós-graduação. Todos nós fizemos biologia na Universidade Federal de Minas Gerais, fizemos mestrado e doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais. E a realidade do nosso estado, né, Minas Gerais, ele é um estado que tem 2 coisas bem características. Ele tem uma grande riqueza de biodiversidade. O que é isso? Nós temos muitas espécies, nós temos uma quantidade muito grande de rios, de nascentes, montanhas. Então nós temos uma biodiversidade muito rica. Ao mesmo tempo, nós somos um estado que tem muitas indústrias, tem muita área urbana, tem grandes cidades. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de áreas para proteção, nós precisamos de áreas para gerar energia, gerar alimento para a sociedade. Então existe esse conflito, vamos chamar assim. Então a partir desse conflito, desde lá da pós-graduação, surgiu a ideia de estudar áreas ricas em biodiversidade, que poderiam ser alvos também de impactos a partir de crescimento urbano, de instalação de empresas, etc. Então essa foi a ideia inicial da gente criar o Instituto Prístino. E quais são as suas áreas de atuação? As áreas de atuação, eu falo assim, só no estado de Minas Gerais? Isso. Atualmente, né, a gente tem um corpo de em torno de 15 técnicos. Então, como a gente ainda é uma equipe considerada pequena ainda, então a gente atua em todo o estado de Minas Gerais. A gente faz pesquisas na região aqui do quadrilátero ferrífero, que é uma área bem conhecida. Belo Horizonte está no centro, né? Tem vários municípios conhecidos, região de Moeda, de Ouro Preto, Mariana. Então são áreas que a gente realiza pesquisas. E a gente também tem grupos de pesquisas estudando o norte de Minas, na região de Grão-Mogol, região conhecido como Jequitaí. São todas áreas com, de novo, uma importância biológica, mas que são áreas que estão chegando indústrias, as cidades estão crescendo. Então, tanto o governo, a sociedade precisam de informações, né, da parte biológica, ambiental, para saber se as empresas que vão ser instaladas lá vão impactar, se a cidade deve crescer por
por esse setor ou por outro, né? Mas não só isso, a gente como cidadão, a gente precisa conhecer nossa diversidade. Então a gente também fornece o que a gente chama de pesquisa básica, que é fazer listas florísticas, fazer inventariamento de caverna, etc, etc. Então a gente faz esse leque todo para a gente munir a sociedade de informação. E nessas áreas que você falou aí, principalmente moeda, Mariana, quais são os principais tipos de fauna e flora que vocês encontram nessas regiões? Então, isso é um negócio bem interessante que, se a gente for ver nos livros nossos da nossa formação básica, que é ensino fundamental e médio, a gente tem muita informação, né? O que a gente vê quando fala em biodiversidade no Brasil? A gente ouve muito falar da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Pantanal, né? E a gente ouve muito pouco falar da nossa região específica. Né? Só para vocês terem uma ideia, a região aqui nossa do quadrilátero, que envolve esses municípios que você falou, Sabará, Itabirito, então são municípios que estão próximos de Belo Horizonte, é uma das áreas do mundo que tem a maior quantidade de plantas endêmicas da região. E também é uma das áreas mais importantes do Brasil, que tem a concentração de cavidades e que tem os animais específicos que vivem nessa cavidade, que são chamados de troglóbios. Isso pouca gente ainda sabe disso, né? Então, uma atuação do Instituto Prishna é fazer artigos científicos, livros científicos, apresentar esses trabalhos em congressos, né, em universidades, para que nós podemos conhecer a nossa riqueza. E tudo isso está associado a nascentes, então é um ambiente muito rico e ainda pouco conhecido. Vocês mesmos, né, vocês estudam aqui no Colégio Santa Rita. O Colégio Santa Rita está no município de Belo Horizonte, que está dentro do quadrilátero ferrífero. Vocês lá no dia a dia de vocês já ouviram falar que nós temos centenas, talvez milhares de cavernas aqui pertinho do Colégio Santa Rita? Vocês já ouviram falar que a gente é um dos pontos no mundo inteiro que tem uma maior concentração de plantas endêmicas? Não é? Mas não é só por conta de ser o Colégio Santa Rita. Se a gente for em todas as escolas da região e eu fizer essa pergunta para os professores, para os alunos, a grande maioria deles também vai falar que não sabia, não conhecia. Então, isso é uma das ações que o Instituto Prishna faz também, é divulgar a nossa riqueza, né? Uhum. E qual é a principal ação, assim, a ação que vocês mais têm foco hoje na sociedade? Você fala ação de preservação? Isso, de preservação, de conscientizar as pessoas. Sim, isso é muito importante. Então, o que a gente tem, quando eu falo a gente, estou falando no Brasil e Minas Gerais. O que nós temos, né, na Constituição? Nós temos o artigo 225, é bem interessante, depois eu faço um convite para todo mundo ler o artigo 225 da nossa Constituição. É um artigo muito curto, muito simples de entender, que quem lê fala assim, nossa, nós temos uma arma poderosa para a gente poder enfrentar os problemas ambientais. Isso está desde a nossa Constituição até na nossa legislação estadual. Então, o que a gente tem para proteção da biodiversidade, da água, da qualidade ambiental? Basicamente, nós temos as unidades de conservação. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é uma unidade de conservação? São os nossos parques, né? Nós temos parques nacionais, parques estaduais, parques municipais. Aqui perto a gente tem vários parques. O mais próximo da gente aqui é o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que do Colégio Santa Rita a gente consegue ver aquela montanha que fica ali no finalzinho, é parte do parque. Então é uma ferramenta importante. A gente tem legislação ambiental e a gente tem uma arma que é a mais importante de todas, mas ainda é muito pouco utilizada, que é a educação ambiental, é a socialização do conhecimento. Quando o cidadão, o aluno, o profissional conhece um pouquinho de legislação e um pouquinho do que a gente tem de riqueza, e o que essa riqueza é importante para a nossa vida aqui na cidade, a gente começa a ter um cidadão mais ativo, a lutar pelos seus direitos, a cobrar dos políticos, etc, etc. Então, em linhas gerais, a gente tem essas três coisas funcionando. E na nossa opinião, do Instituto Prishna, uma das mais importantes é a educação ambiental, é a socialização do conhecimento. E é isso também que a gente faz lá no Instituto. Então, a gente faz palestra para quem tem interesse, a gente faz visita orientada em áreas, né, de importância biológica para as pessoas conhecerem. Tudo isso faz parte da formação do cidadão, né? Uhum. E o Instituto realiza diversos projetos. Sim.
E qual, para você, assim, qual foi o maior projeto, assim, aquele que é o mais gratificante? Ó, eu vou falar dois. Um deles a gente conseguiu publicar um livro, foi o ano passado, é um livro inédito no Brasil, que ele fala dessa riqueza que eu estou falando para vocês, mas pegando essas áreas nossas ferruginosas. Então era uma área, era um assunto pouco conhecido, a gente conseguiu formar vários capítulos com vários assuntos, publicar um livro muito importante. Hoje em dia esse livro está depositado em várias bibliotecas públicas, universidades, para fora do país. E um outro chama Atlas Digital Geoambiental. O que é esse Atlas? A gente consegue acessar o site do Instituto Prishna gratuitamente. Você tem um mapa interativo com todos os municípios de Minas Gerais. Você digita o município que você quiser, o bairro, a rua, e você consegue ver uma imagem e você vai colocando lá elementos ambientais. Se tem caverna próxima, se tem rio, se tem unidade de conservação. Então, os cidadãos podem, de dentro da sua casa, conhecer muito melhor o seu ambiente e o que ele tem de importância, né, tanto a nível local como para o estado inteiro. Então, a gente já considera esses dois projetos os mais importantes que nós fazemos atualmente. E o Instituto, como ele sobrevive? Ele sobrevive, assim, à base de doações? Sim. Ou ele assim, individual? Não. O Instituto é bem interessante de você perguntar, que o Instituto Prishna, ele é uma OCIP. O que é uma OCIP? É uma organização da sociedade civil de interesse público. Ou seja, nós somos um instituto que nós temos que produzir coisas que é de interesse público. O que a gente produz? Informação, que a gente entende que isso é de interesse público. Então o Instituto atua tanto como doação, quem quiser doar, ou empresa, ou pessoas físicas podem doar para o Instituto. A gente consegue através de projeto de pesquisa que a gente submete a órgãos que gerenciam. Então a gente tem várias formas de captar recursos. Venda, né, de livros, que a gente pode publicar um livro, vender esse recurso ser revestido para a pesquisa do Instituto Prishna. E a gente vai captando várias fontes de recursos para poder fazer as nossas ações do dia a dia. Uhum. E atualmente, hoje, quais são os projetos do Instituto? Então, hoje a gente está com 4 projetos de pesquisa, eu vou falar para vocês. Um é sobre inventariamento de cavidades aqui na região do quadrilátero ferrífero. Então a gente vai a campo, né, e faz um trabalho de encontrar cavernas, medir, catalogar essas cavernas. Nós estamos com um estudo em vários pontos do estado, que a gente chama de inventário florístico. A gente vai numa mata, vai numa serra e coleta plantas, identifica e faz listas. Nós também temos inventariamento de ave e fauna, para descobrir quais são as aves que nós temos. E nós temos um estudo que tem a ver mais com geoprocessamento, que a gente tem uma equipe que trabalha informação, imagem de satélite e gera informação para a gente colocar no Atlas. Então são 4 projetos que a gente está trabalhando com pesquisa atualmente, fora outros que a gente está submetendo. Uma vez que a gente consegue recurso, a gente começa a desenvolver outros projetos. Nessa questão aí que você falou das aves, vocês têm o objetivo de catalogar elas e, isso, assim, aves, por exemplo, que estão em perigo de extinção. Também. Vocês trabalham numa conscientização da população? Também, então. Isso é importante. O que é pesquisa básica? Pesquisa básica é você ir, por exemplo, eu vou na Serra da Piedade ou na Serra da Moeda. Aí nós temos os biólogos especialistas, eles vão lá, ficam lá durante meses, identificando, filmando, coletando as aves, eles vão aos museus, eles vão identificar pelo gênero ou epíteto específico e vão fazer essas listas. Dentro das listas, os especialistas vão falar se é uma ave típica da Mata Atlântica, se é uma ave ameaçada de extinção, e a partir desse banco de dados nós produzimos os artigos científicos. Isso é pesquisa básica. A partir disso, a gente vai conscientização em escola, em parques, né, em universidades, em congressos, para mostrar para as pessoas que naquela região tem uma ave ameaçada de extinção, que essa ave, para ela continuar existindo ali, ela precisa da mata em pé, e isso vai desencadeando um monte de atividade de educação ambiental, a partir da pesquisa científica. Então, mais ou menos essa cadeia que a gente faz com cada um desses projetos que a gente desenvolve. Voltando à pergunta anterior, como eu, por exemplo, um aluno pode ajudar o Instituto? Pode ajudar de várias formas. A forma que a gente mais acredita que você fala, não só ajudar o Instituto, mas ajudar a própria comunidade que você mora, é uma palavra bem simples, que é estudar.
O que é estudar? Você tem um estudo formal que a gente faz nas nossas escolas e tal, mas depois que você está da escola, se você, por exemplo, tiver interesse na área ambiental, tiver interesse em saber o que eu tenho aqui próximo da minha comunidade, você pode, por exemplo, entrar lá no site do Instituto. Então, lá dentro tem tudo que a gente está fazendo de pesquisa básica, os artigos, os livros, eles estão lá disponíveis gratuitamente, você pode baixar, estudar. Se precisar de uma... que ave, essa ave da Serra do Moed, será que eu vou encontrar aqui? Então, a gente tem uma equipe de biólogo que pode responder isso por e-mail. Você pode entrar no Atlas digital nosso lá e começar a fazer estudos também trabalhando com geoprocessamento, é uma coisa bem interessante, bem simples, a ferramenta. Você pode, a partir dessa informação que você conseguiu ler, estudar e você percebeu que isso é importante, você pode conversar com seu colega, com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho. Aí você vai virar o que a gente chama de cidadão pesquisador. O que é um cidadão pesquisador? Ele não é um pesquisador profissional ainda. Ele está em formação, mas ele já tem a capacidade de estudar, se interessar e gerar conhecimento, né? E não só gerar, mas transmitir conhecimento para outras pessoas. Quando você faz isso ao longo do tempo, você está gerando um benefício enorme para a sociedade que a gente vive. Então a pessoa vai ter uma ideia melhor de onde vem essa água que eu estou tomando aqui da minha torneira. Muitos falam, é da Copasa, não é? Não é da Copasa. A Copasa ela capta a água e distribui. Mas de onde vem a água de fato? Para vocês terem uma ideia, a maioria da água que a gente está bebendo na região vem lá da Serra do Rola Moça. Vem dessa área protegida. Se não fosse parque, se não tivesse ninguém estudando, possivelmente ela já estaria muito degradada, a água estaria poluída. Então a gente tinha que pegar a água em uma fonte mais longe, ou por mais tratamento, ia ser uma água mais cara. Então isso é só um exemplo, né, do que a informação pode fazer no dia a dia da sociedade, para gerar bem-estar para a sociedade. E quais são os seus planos futuros, os planos futuros do Instituto? Os planos futuros do Instituto, primeiro, é fazer tudo isso que eu estou falando com vocês realmente funcionar ao longo do tempo. Segundo, ter mais áreas de importância biológica, ter mais gente no Instituto Prishkin colaborando, para a gente ter mais áreas sendo estudadas, mais áreas sendo conhecidas, né? E a longo prazo a gente fornecer cursos de capacitação para as pessoas. Tanto cursos profissionais como cursos, por exemplo, pessoas que não querem ser biólogos profissionais, mas eles querem conhecer um pouco mais. Então, uma linguagem mais não tão técnica, a gente chama de linguagem de socialização do conhecimento. E, em algum momento, expandir isso para outros estados, né? Essa é a nossa grande meta, é que o Instituto atue em vários estados do Brasil. Cada vez conscientizando mais as com pessoas. Certeza, com certeza. Então tá bom, eu estive aqui com o Flávio. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade.